Sou obrigado a bater ponto com o meu celular? Sou obrigado a utilizar equipamentos próprios para trabalhar, para mandar fotos, conversar no WhatsApp da empresa? Meu nome é Renan Gulian, sou fundador aqui da Gulian Advogados e vou explicar um pouco mais para vocês sobre esse tema controvertido, exigidas pelo empregador. Então, qual que é a validade de bater o ponto pelo celular, né? Seja pelo celular da empresa ou celular particular. Ele é válido. Por quê? Hoje em dia, né, como se bem sabe, a tecnologia tem avançado a tal ponto, né, que todo mundo tem um aparelho que consegue registrar o ponto em qualquer lugar, né, do planeta Terra. Então, isso é uma coisa vantajosa. Mas até então não tinha previsão legal. Então, muitas vezes a tecnologia vai passando aquilo que existe na lei. E nesse caso, o Ministério do Trabalho e Emprego foi lá e editou uma norma dizendo que é plenamente válido, que é uma coisa relativamente óbvia, né? Você poder bater ponto num celular até para facilitar questões. Isso ajuda muito aquela questão que existe na CLT, que eram aqueles funcionários não submetidos ao controle de jornada, porque era impossível manter, né, um controle de jornada. Para quem é mais velho, né, como eu, por exemplo, a gente viu muito aquele cartão ponto, né, que realmente a pessoa ia lá, entrava na empresa, tinha o relógio, tinha que ser ajustado aquele relógio, ia lá e literalmente uma ficha ia lá, batia e carimbava o ponto, né? Por isso que a gente fala bater o ponto, né? Porque bate o carimbo do ponto na ficha do funcionário. Então, isso aconteceu muitos anos. Então, muitos funcionários, por exemplo, vendedores que saíam na rua, caminhoneiros, motoristas, saíam nas suas rotas, né, durante o dia, ou às vezes saíam direto da sua residência para o trabalho, e a empresa não tinha como controlar a jornada delas, porque não tinha aquele relógio ponto. Mas hoje em dia tudo isso mudou e o celular de qualquer pessoa se equivale, né, a um relógio ponto. Então isso ajuda muito. Mas também causa uma certa confusão, né, que nem eu falei, quanto à validade e de que forma tem que ser feita. Então, o que acontece? A empresa não pode exigir do funcionário que ele utilize equipamentos próprios, né, sem indenizar ele de alguma forma. Então, por exemplo, computadores, que é uma coisa mais comum, mas também vem a questão do celular. É válido bater ponto no celular, mas a empresa pode exigir que seja feita no celular particular? Em tese, não. Por quê? Porque a empresa, sem indenizar esse empregado, não pode utilizar equipamentos do funcionário, porque seria um benefício para a empresa, né, sem custear. Até porque todo o risco econômico, né, e de investimento é da empresa e não do funcionário. A essência do contrato de trabalho é que o funcionário entrega seu trabalho e a empresa vai entregar os investimentos, orientações, né, e assumir todos os riscos da atividade econômica. Então, que nem eu estava falando, não é obrigatório o trabalhador utilizar o seu celular para o trabalho, né? Então, seja para bater ponto, tirar fotos, conversas de WhatsApp, conversar com clientes, mas a gente vê que isso é muito comum, né? Muitas vezes o que acontece? A pessoa vai fazendo, não vai percebendo e quando se depara, opa, peraí, mas será que isso está certo? Infelizmente não, mas tem sido uma prática muito comum. A vantagem é que caso a pessoa seja demitida e tenha irregularidades ali no contrato de trabalho, né, como não pagamento de horas extras, coisas por fora, etc., todas aquelas conversas estão todas registradas no celular pessoal da pessoa. Então, isso também ajuda. Em muitos casos, quando o celular é da empresa, a empresa simplesmente toma o aparelho de volta e todas aquelas provas são apagadas. Então, qual que é o correto? Seria ou a empresa fornecer o aparelho celular ou a empresa indenizar, né, pagar um valor para o funcionário para a utilização daquele celular. E também custear eventuais manutenções, trocas, etc. Aí, uma coisa também que a gente vê acontecendo é a obrigatoriedade de, por exemplo, envio de fotos, né, do serviço. Isso acontece muitas vezes com empresas terceirizadas, que estão fazendo trabalhos em vários locais ao mesmo tempo e disponibilizam uma mão de obra, né, pulverizada, né, pelo espaço, né? Então, as pessoas estão em vários lugares trabalhando ao mesmo tempo e precisam mandar, né, relatórios ou fotos ou imagens daquilo que limparam ou do trabalho realizado. Então, isso é muito comum hoje em dia, porque, de novo, o aparelho celular ajudou muito, né, a tecnologia para conseguir fiscalizar, para conseguir controlar melhor ali o trabalho dos funcionários. Então, até que ponto isso é obrigatório? Isso está dentro do poder diretivo do empregador. Então, ele pode exigir, né, que o empregado mostre ali o que ele está fazendo, como é que o trabalho dele está sendo executado, isso é plenamente viável. Então a gente vê muitas vezes, né, em questões de limpeza ou entrega de algum serviço, que daí o funcionário mesmo vai lá, tira as fotos, manda para a empresa. Mas, de novo, isso vai colidir ali muitas vezes com aquela questão, né, da pessoa utilizar o celular próprio, sem remuneração, para fazer justamente essa fiscalização. O correto, que nem eu falei, é a empresa ou custear isso para o funcionário, seja com ajuda de custo ali para o aparelho dele, né, ou linha telefônica, enfim, pacote de dados para conseguir enviar essas imagens, ou
justamente entregar um telefone, né, da empresa com sua linha própria, com seu pacote de dados que resolva a questão ali sem onerar o empregado. Muito cuidado que essa situação do celular particular pode gerar o sobreaviso ou até mesmo tempo à disposição. O que é isso? Tempo à disposição é horas que o empregado está à disposição do empregador. Então, fique esperando, eu vou te ligar depois para finalizar o relatório. E daí a pessoa encerra a jornada dela e fica aguardando a ligação ou mais instruções ou instruções sobre o trabalho no dia seguinte. Isso vai caracterizar horas extras. Então, essa linha da vida pessoal e da vida profissional é muito tênue. Por quê? Tá sempre ali, o WhatsApp rolando, o grupo da empresa ali, sempre rolando, a pessoa sempre ali vendo aquele grupo, tendo que estar à disposição, respondendo o grupo muitas vezes, e isso pode caracterizar tempo à disposição e sobreaviso, que são, claro, pagos de maneiras diferentes, mas quer dizer que de alguma forma o empregado continua ali à disposição do empregador. Então, a gente vê isso acontecer muitas vezes, que o trabalho não acaba apenas ali naquele horário do expediente quando o funcionário está utilizando o celular dele. Então, o celular dele é um caminho direto para a vida pessoal deles. Então, muito cuidado, né? Como é que a empresa conduz esse tipo de coisa. Às vezes, entra o gestor fora de uma hora de trabalho do funcionário, acaba cobrando coisas ali, cadê as fotos? Você fez isso? Fazendo várias perguntas e a pessoa tem que acabar respondendo, senão acaba sendo demitida ou recebe advertências ou, né, recebe orientações, né, reiteradas que ela tem que estar ali à disposição e respondendo, né, esses grupos e ligações, e-mails, que sejam. Então, tudo isso aí pode gerar horas extras para o empregado. Então, pessoal, recapitulando, o uso de celular é permitido, né? Você pode utilizar para bater ponto, para trabalhar, participar ali de várias tarefas que são utilizadas através de, né, dispositivos móveis, porém existem limitações, né? Que nem eu estava falando. A empresa tem que fornecer o aparelho deles, né? Ou indenizar, ou também ficar muito atenta que utilizar o aparelho de celular do empregado pode ser um caminho, né, para invadir, sem pagar horas extras, a esfera da vida pessoal do empregado. Então, muito cuidado com essas limitações. Caso isso esteja sendo violado, procure um advogado trabalhista. Bem, pessoal, esse foi o tema de hoje, né? Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, nos sigam no Instagram e no TikTok e até a próxima.